Servir a Deus é bom demais. O pessoal na cantina falou que hoje quem comprar o combo vai ganhar esse negócio. Mas ninguém gosta disso. Quem gosta disso aqui? Você acha que alguma criança compra esse negócio? Compra. Um negócio sem graça, com um rolemanzinho no meio, o negócio fica girando, girando, girando. Eu até falei para o pastor Rodrigo quando ele me entregou: eu vou pregar hoje assim. Porque todo mundo fala que é tão legal. Eu falei, para mim é um negócio tão simples, mas apesar que na minha época a bolinha de gude ninguém dava valor, né? E a gente ficava tantas horas jogando aquele troço, né? Mas tá aí, ó. Se você comprar para sua criança o Kids, você ganha o spinner. É um negócio viciante, né, irmão? Deixa eu soltar isso aqui, que esse negócio aí, eu não sei não se é de Deus, tá louco. E tem também panqueca, pastel, pão com carne moída, torta de frango, mini salgado, pudim, bolo de morango. Aqui ele falou, ó, se você fizer a propaganda legal, eu vou dar um para você também. Então eu estou aqui fazendo a propaganda legal, para ver se eu ganho um. Brincadeira, irmão. Não dá muito tempo para essas coisas não, né? Mas para você ver como, para ganhar o coração de uma criança, não precisa de tanta coisa. Por isso que Deus fala que nós temos que ser como... Porque a criança, ela não coloca muitos problemas ou muitas dificuldades. Ela traz muitas realizações. Se você der um cabo de vassoura para ela vira o quê? Cavalo. Ele sai lá, vai embora. E depois de uma hora ele está ainda andando a cavalo. Não perguntou se tem sela, não perguntou se tem ferradura. Está embora. Quando eu era pequeno, quando meu pai cortava madeira, fazia alguma coisa, sobrava aqueles toquinhos cortados assim, já virava um negócio para empurrar areia. Não tinha o caminhãozinho, mas tinha lá o toquinho, e aí? E aquela rodinha com aquele arame? A irmã já, nossa! Você reparou que não precisa de tanto dinheiro, não precisa de o tal do videogame? Nós que fomos colocando tudo isso para a criança, nós que fomos embutindo na cabeça deles, aquilo não é bom, bom é esse aqui. Aí ele foi criando os valores que nós fomos dando. Mas na verdade a criança, ela se sacia com muito pouco. Senta aí, irmão, antes que você fique bravo comigo, né? Olha lá, o irmão já falou glória a Deus que ele pode sentar. Cadê meu banquinho? Vamos colocar um banquinho aqui, que nem faz aquele pessoal nos botecos lá. Vamos conversar. Mas pensa um pouco o que Deus já fez por nós. Você já tentou pensar um pouquinho o que é que você está fazendo nessa igreja? Você já pensou nisso? Ou nessa ou em qualquer outra. Não importa em qual igreja. Eu vou enroscar esse troço. Não importa qual igreja que você vai. Vamos falar assim: o que nós estamos fazendo dentro de uma igreja? Aí fala, não, porque Jesus morreu na cruz por mim. Amém. E ele morreu na cruz e ele disse que você teria o quê? Vida eterna. E ele disse mais alguma coisa? Ele disse assim, por exemplo, olha, eu fiz coisas grandes, mas vós fareis. Mas o que pode ser maior? Jesus curou, Jesus trouxe morto à vida, Jesus fez. Se eu for contar tudo que ele fez aqui, o que pode ser maior? Mas ele disse que você vai fazer coisa maior, que você vai fazer coisa mais interessante ainda. E de repente eu entro por aquela porta porque alguém me importunou, porque alguma coisa aconteceu, e eu entro por aquela porta como? Desanimado, chateado. Parece que tudo que era direito meu foi roubado. Parece que eu perdi algo que na verdade eu não perdi, é meu. Você tem o direito da vida eterna, sim. Tem o direito da salvação, sim. Tem o direito de fazer milagres, tem. E por que não faz? Porque nós começamos a dar valor para tantas coisas físicas que esquecemos das espirituais. Esquecemos da proposta de Deus para a nossa vida, da grandeza de Deus para a nossa vida. Se fosse só para você vir aqui e ver um pastor falando, ou o pastor Fábio ali de repente cantando,
Tem gente aí fora que canta bem pra caramba e canta em barzinho. Tem gente aí fora que fala melhor que nós. Olha o Silvio Santos, ele fica lá no domingo, já não sei quantas centenas de anos, né? Acho que uns 400 anos que ele está lá, Silvio Santos, todo domingo, e todo mundo ouvindo, e todo mundo gostando, e ainda o pessoal fica feliz de ouvir ele. Então quer dizer, entre você ficar me ouvindo e ouvir um cara desse, é muito melhor ouvir um cara desse, que é centenas de vezes melhor. E eu nem mando um aviãozinho para você, nem nada, né? Aquele aviãozinho do dinheiro dele. Agora imagina, amado, que a gente vem para cá porque a gente acredita na palavra de Deus, porque a gente acredita no que Deus colocou, e é muito legal acreditar mesmo, é excelente a gente acreditar, mas espera aí, eu preciso exercitar aquilo que eu acredito. Diz que quem andou de bicicleta nunca, mas não quer dizer que não vai cair, né, irmão? Quer dizer que ainda que ele se lembre como é que era, de vez em quando ele dá uns tombinhos aí, rala o joelho, né? Quebra a manetezinha lá da bicicleta, mas daqui a pouco ele pega o jeito de novo, ele ganha o jeito de novo. E o que nós precisamos é trazer para a nossa vida aquilo que já nos foi dado. Se nós ficarmos parados aqui e falar assim, ó, hoje eu não faço mais nada, eu não vou adorar a Deus, eu não vou glorificar a Deus, eu não vou bendizer a Deus, eu não vou nem pedir cura, e nem vou pedir dinheiro, e nem vou pedir para dormir tranquilo, Deus vai deixar de ser Deus? Ele continua sendo Deus. Os milagres vão deixar de acontecer? Continua acontecendo em outros lugares. Às vezes não acontece aqui, mas acontece na igreja aqui do lado, na avenida mais em cima, na rua de lá. Acontece na casa de um irmão que talvez tenha uma outra igreja que também é em célula, que tem na rua de trás aqui, e de repente estão as pessoas orando e alguém é curado. Você entende? Então muitas vezes nós estamos perdendo algo que é nosso por direito, que é nosso por herança, e que está acontecendo. Eu imagino assim, você dizendo, eu estou morrendo de sede, e eu dizer para você, o bebedouro está ali, ó. E você fala assim, mas aquela água deve estar quente. Eu falo, não, ela está gelada. Aí você fala, eu não consigo, eu estou morrendo de sede. Eu falo, mas a água está ali, ó. E aí você sente e diz assim, realmente, minha vida está uma droga, porque eu estou morrendo de sede. Eu falo, será que ele não está entendendo? Estou dizendo para ele que o bebedouro é ali. E aquele bebedouro diz quanto você pode tomar? Ou se você for lá e apertar aquele botão e abrir aquela bocona, ele vai parar de jorrar água? Ele vai ficar jogando água, jogando água. Se ficar lá 3 dias assim, ele vai ficar 3 dias jogando água na sua boca. Mas por que eu vou morrer de sede então? Por que eu não vou tomar a água que eu tenho necessidade de satisfazer o meu corpo? Eu às vezes não percebo que tudo que eu preciso já me foi dado. Já existem os sinais, as maravilhas, e já está posto. O Senhor já fez isso, já morreu na cruz, já entregou a autoridade dele para você, já te deu até o nome dele para você abrir porta aonde não tem porta. Ele diz que quer você por cima e não por cabeça e não que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Você vê, ele foi te dando, eu vou pegar o mapa do tesouro e vou dar para você tudo que você precisa para você encontrar, mesmo que você esteja de olhos fechados, você vai encontrar. Paulo, quando ele caiu do cavalo, ele ficou sem enxergar, 3 dias ele ficou sem enxergar, mas foi o tempo que ele mais enxergou na vida, porque ele parou de enxergar com os olhos carnais e começou a enxergar com os olhos. E os olhos espirituais têm limite? Não. Por isso que ele falou que a gente tem que ser como criança. Porque quando eu juntava 3 cadeiras em casa, podia virar um trem, podia virar de repente algum outro ônibus, e uma bacia em cima de uma cadeira ou em cima de um banco, a gente pegava a vassoura e já começava a remar, já era barco. Porque sai daquela coisa comum e entra no projeto, na novidade. O espiritual é assim. Nós saímos das coisas comuns e vamos para a sobrenatural. É por isso que quando ele criou tudo,
Ele não precisou chamar o ferramenteiro, depois o eletricista, depois o encanador. Ele disse: haja luz. E o que aconteceu? E se ele pensasse, se Deus falasse: espera aí, não é assim que funciona. Eu estou falando da matéria, não é assim que funciona. Se a terra era sem forma e vazia, eu vou contratar tratores, vou contratar caminhões e vou mudar a terra de lugar até ficar tudo redondinho. Ele disse: não. No espiritual há uma autoridade que é sobre o material. Então, haja luz, a luz se fez. Haja os luminares, e ele se fez. Hajam as águas, e elas apareceram. Separem-se as águas, e elas separaram. Criou os bichinhos, criou tudo, foi criando assim. Porque o espiritual é assim. E hoje nós estamos querendo ver milagres que acontecem na carne, mas são sobrenaturais. E os milagres que são sobrenaturais, eles independem da carne. Ele se efetiva na carne, mas ele não depende da carne. Por quê? Se eu morrer, Deus deixa de existir? Se nascer mais 150, Deus aumenta? Não, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Então, ou seja, a carne não altera o espírito, mas o espírito pode alterar todas as coisas da carne. E é isso que nós precisamos entender. Por que eu estou falando isso para você? Porque tem uma porção de gente esperando o que vai sair da cartola. Não tem mágico, não tem mágico. O que tem é o espiritual, é a realização do poder de Deus. Todo mundo olhou para aquele furacão, desenharam, traçaram, chamaram os caras mais entendidos que tinha, fizeram o projeto, vai passar aqui. O povo ficou desesperado. Quando o povo ficou desesperado, todo mundo, era aqui só não, do mundo inteiro, começaram a clamar, um clama, outro clama, começou aquele pessoal. O que aconteceu com o furacão? Mudou de rumo. Quem tem capacidade de mudar o rumo de um furacão? Aí você tem vários pastores amigos que estão lá por perto, começaram a falar, aí eles mandam mensagem: rapaz, você não acredita. Sabe o que é você saber que vai pegar, ter convicção que vai pegar, fazer as contas que vai pegar, estão falando que vai pegar, e na última hora ele muda de lugar e sai do grau lá 5 e chega lá em Orlando, lá para grau 1. Ele falou: não tinha como. Não tinha como? Que bom, então é milagre. Se não tinha como, é milagre. E existe alguém que controla o sobrenatural, existe alguém que controla o incontrolável. Por isso nós precisamos sair um pouco da nossa estrutura humana para entrar na estrutura de Deus. Quem criou você? Tem certeza? Então ele, mais que ninguém, sabe do que você precisa e sabe como alterar. Só que de repente eu preciso sair um pouco dessa situação humana, porque a nossa situação humana, a gente fica assim: se eu orar e não for curado, o que pode acontecer? Será que eu não sou tão santo? Será que eu não sou isso? Eu já começo a ter desculpa, eu já começo a fazer comparação, eu já começo a fazer avaliação, eu já começo a fazer uma porção de coisas ligados à estrutura humana. E hoje eu preciso pedir para você: pega a sua carne e põe no freezer, deixa um pouco guardada. Mas por quê? Porque agora nós precisamos andar um pouco no sobrenatural. E se você chegar e olhar para a pessoa do lado e achar que ela é mais bonita que você, você está na carne. Porque perante Deus nós somos todos. Fica de pé. Olha para a pessoa do seu lado. Ele é mais alto ou mais baixo que você de altura? Mais bonito ou mais feio? Mais gordo ou mais magro? Perante Deus nós somos.
nem sexo a gente tem perante Deus. Somos iguais. Ele olha para a gente e ama você na boa. Por que eu estou falando isso? Porque nós queremos sempre comparar. Hoje ela veio melhor arrumada que eu. Quer se aparecer. Hoje ele até foi lá e passou aquele negócio do cabelo para ficar lisinho lá, e passou aquele perfume dele e tal, porque a gente dá a mão para ele e sai com o perfume do cara na mão. Amado, na presença de Deus, o teu perfume é a tua santidade, e você vai exalar isso através do seu comportamento. Então agora senta, que você já viu que você não é nada, tá bom? Agora você percebeu que você não é nada, Deus é tudo, e porque Ele é tudo e você é nada, você depende dEle para tudo. Então aí fica fácil, porque não depende mais de mim. Será que eu consigo levantar essa peça? Não depende de mim. Então ela pode se levantar, ela pode cair, o furacão pode mudar de rumo. Por quê? Porque não depende mais de mim. E é isso que nós precisamos fomentar um pouco, agitar um pouco, quando a gente vai orar. Nossas orações estão sempre ligadas ao que eu preciso, e será e não será. Calma, Deus vai fazer. Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se... Nós precisamos abrir o nosso coração. Então hoje eu quero falar da cura da alma e da cura do espírito, né? Porque a alma está ligada aos nossos sentimentos, e o nosso espírito veio de Deus, ou seja, ele vem preparado. O espírito vem preparado. A alma, de acordo com tudo que ela vai passando, ela vai perdendo a sensibilidade. Apóstolo, não é o contrário? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais conhecedor, mais sábio. Olha, irmão, na maior parte das vezes a gente vai ficando mais bitolado. Verdade. Se eu viesse aqui, colocasse uma criança pequena aqui, e colocasse o pai dela a 1 metro de distância, e o pai falasse para a criança: pula, o que a criança faria? Agora nós vamos mudar. Coloca aqui um filho já de 20 anos, e fala, o pai lá, vai lá, e o pai fala assim: pula, filho. O que o filho vai falar? Você é louco, você não me aguenta. Se eu pular, vou te derrubar, pai, a gente vai cair os dois. Eu já começo a fazer todo aquele cálculo. Ele pesa 75 quilos, eu peso 50 e não sei o que lá. Quando os 50 caem em cima de 70, é mais ou menos quase, né, 60, 70% do peso dele. Ele não vai aguentar, não vai dar certo. É isso que nós fazemos ao longo da nossa vida. Nós aprendemos a fazer conta, nós aprendemos a calcular. Se eu não tenho faculdade, eu nunca vou ser ninguém. Minha família é pobre e eu não posso ir para fora. Eu gostei do que o Lucas falou, que o Lucas falou um negócio interessante. Ele falou assim: até a véspera do furacão, eu não tinha nem lugar para ficar, eu estava tentando ficar num alojamento lá com muitas pessoas. De repente, ele foi ficar na casa de um presidente do ministério, um cara super grande, e quando chegou lá ficou praticamente sozinho, não foi? Aí ele tira a foto, manda para o pastor Henrique lá, ele sentado na poltrona, que é aquela que levanta o pé, ele tira a foto, pum. Aí eu falo assim: isso é o que Deus pode fazer na vida da gente. Um dia você não tem nada, no outro dia você é príncipe. A tua dependência dele faz coisas excepcionais. E nós muitas vezes nos bloqueamos e não permitimos que Deus mostre para a gente a grandeza dele. Não permitimos. Porque alguém pode conceber fazer mal para outra pessoa? Pensa um pouco. Porque alguém pode desejar o mal de outra pessoa? Porque ele é carne pura. Ele não pensa no futuro, ele pensa apenas no presente. Se ele pensasse no futuro, ele ia começar a lembrar de várias declarações: aquilo que nós semearmos, isso também nós. Percebe? Tem uma porção de coisas na Bíblia que vai ensinando. Espera aí,
O que você está gerando? O que você está somando? O que você está produzindo? E aí nós falamos assim: Deus tem toda a orientação para fazer você ter uma vida feliz ou para fazer você ter uma vida complicada. Ele dá na sua mão, a chave está aqui, abre. E eu começo falando para você que a falta de discernimento entre os cristãos sempre aconteceu, não é novidade. Seres humanos, mesmo antes de Jesus, eles tinham muitas vezes falta de conhecimento da palavra, daquilo que acontecia. E aí era ainda um dos fatores, né, que naquela época era ruim e hoje ainda é forte, de nós não alcançarmos os milagres de Deus, não conhecermos a Deus. Porque quando eu conheço a Deus, eu sei o que Ele é capaz e sei o que Ele pode fazer. Olha o que fala em Oséias 4, no versículo 6, a parte A fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Foi o quê? Destruído. Ou seja, não é assim, o meu povo não se deu muito bem, foi destruído porque não faltou conhecimento. Nós sabemos que existe Deus, nós sabemos que existe o amor de Deus, e nós sabemos que temos alguns comportamentos para seguir. Quando falamos de dons do Espírito Santo, existe um que deveria ser o primeiro a pedirmos a Deus, mas que normalmente, se não é o último, é o penúltimo dos dons que as pessoas, eles não se preocupam com isso, né? Está lá em 1 Coríntios 12, olha o que fala, versículo 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É dada para quê? Para o que for útil. E ele fala no 8: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espírito, a outro a variedade de línguas, a outra a interpretação das línguas. E se eu perguntasse agora, qual é o dom que você quer? O que você ia falar? O que você vai fazer com tanto dom? Você trabalha, você às vezes cuida da casa, faz tudo aquilo, fica 1 hora na igreja, ou 2 horas na igreja, ou 4 horas na igreja por semana, e você vai ficar com os 9 dons fazendo o quê? Ah, mas pelo menos eu tinha dom para falar para todo mundo que eu sou cheio de dom, né? Nossa, sou cara, maluco, né? Você até montar um spinner de dom só para ficar rodando, tchau, coisa muito louca, né? Mas pensa assim: a pessoa pode curar? Pode. A pessoa pode falar em línguas? Vai edificar a si mesmo. A pessoa pode ter a palavra da ciência? Pode. Pode ter fé? Legal. Pode ter isso. Mas quantas vezes nós temos vendo as pessoas se envolverem com as pessoas erradas? Quantas vezes nós estamos vendo as pessoas seguirem conselhos errados? Quantas vezes nós estamos vendo as pessoas lutarem por coisas erradas? Então o dom de discernir espíritos, discernir os espíritos, é um dom que é de suma importância. Porque quando você se mete com a pessoa errada e a pessoa começa a tirar sua paz, daqui a pouco você está com úlcera, com gastrite, com não sei que elite, com tudo que tem aí. E aí você fala assim: por que eu confiei naquela pessoa? Você já não falou isso? Devia ter confiado. Se você tivesse esse dom, você ia falar assim: ó, essa pessoa tem um espírito de engano, essa pessoa, ela é manipuladora, essa pessoa não é amor o que ela tem, ela finge ter amor, mas não tem amor, porque você teria a condição de discernir o que aquela pessoa é. Mas os crentes, primeiro, já não estão muito ligados em querer os dons, mas normalmente eles gostam de dons que elitiza. O que você é? Eu curo as pessoas. Nossa. E você? Eu falo em línguas estranhas. Nossa, tenho dom de maravilha. Se eu falar não chove, não chove. Daqui a pouco está sendo enganado, saindo pelo caminho, perdendo a sua intimidade com Deus, porque se meteu com quem não devia se meter, porque andou com as pessoas erradas, porque às vezes está do lado da pessoa e não está entendendo. E eu não estou falando do mundo, porque o mundo, para nós, irmão, a Bíblia diz que é o mundo.
já não é para a gente confiar nas pessoas, já é para a gente tomar um cuidado. Por quê? Porque eles não têm a mesma fé, não têm o mesmo propósito. Então eles nem são tratados. Mas esse dom de discernimento vale muito para dentro da igreja mesmo, para as pessoas que estão à nossa volta mesmo. Por quê? Porque muita gente está perdendo a fé de forma absurda. Porque alguém, fala a verdade, que eu sempre brinco com isso, mas alguém passa lá fora e chama você de bobo. Você está andando na rua, ô bobo! Você olha, continua. Aquele amigão seu, aquela pessoa que vai na igreja com você, chega na frente de todo mundo e chama você de bobo. O que você sente? Pô, me ofendeu, me magoou. Eu já saio, puxa vida, o cara que era amigo meu, que andava comigo. Quando alguém fala mal da gente, que não tem nada a ver com a gente até fala, eu não confiava naquele cara mesmo. Mas quando é alguém que está do lado da gente, a gente sofre mais. Por isso, os dons são para edificar a igreja, para restaurar, para salvar, mas também para nos manter em pé. Porque o ser humano é assim mesmo, é mimado, não é? É ou não é? Eu estou mentindo? Você já viu quando alguém não cumprimenta o outro, como é que o outro fica? Fulano não deu nem a paz do Senhor, sei lá o que está acontecendo, alguém deve ter falado alguma coisa para ele de mim. Já cria uma situação toda, o cara naquele dia estava chateado, não falou mesmo. Não é um problema. Eu preciso ter esse dom e saber as pessoas que já foram até mesmo possuídas por Satanás. Outro dia eu estava falando aqui sobre possessão e opressão, e muitas vezes a gente nem percebe, mas nós que fomos chamados por Cristo e andamos com o Senhor, quando desobedecemos, damos aquele espaço. Lembra que eu falo que o inimigo anda ao nosso e ao nosso redor anda quem? Mas quando eu começo a entrar na desobediência, o que acontece? Brecha, e aí o derredor passa a ser ao redor, e aí os demônios têm liberdade de mexer com a tua vida. Então muitas vezes a gente precisa tomar cuidado, porque uma orientação, não, essa igreja não serve mais, desculpa, para mim não deu. Eu lembro, eu era novo convertido, um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, assim diz o Senhor. Eu falei, uau, né? Eu estava assim, maluco já naquela época de novo convertido. Ele diz assim, o seu tempo naquela igreja terminou. Eu falei, esse cara é xarope. Por que Deus não falou comigo? Voltei para casa, peguei a Bíblia, eu e a bispa, nem diácono eu era, ajoelhei, comecei a olhar, e Deus falou o quê? Cuidado com os profetas de Baal. Opa, sai capeta. Era crente, era um cara que era missionário desses itinerantes, um risco tremendo. Por que vocês não repararam por que as igrejas não estão mais convidando tantos pastores de fora? Ninguém reparou, né? De tanto tomar tombo, de tanto vir o charamanaia de fora, que é o fogo estranho, porque o teu pastor você sabe quem é. O pastor Marcelo está ali, ó. O pastor Fábio está lá, o pastor Sandro está ali, o pastor Henrique está ali. Se ele falar alguma coisa que não é, amanhã você está de cara com ele, como é que fica? E se é aquele que passou? Aí ele passa, faz o que tem que fazer, vai embora, você nunca mais viu, sai da igreja, estraga a sua vida, perde a sua vida, às vezes até familiar. Eu já vi gente falar isso, aquele marido não serve mais para você. Onde é que está isso na Bíblia, santo? Aonde que está isso na Bíblia, que fala que o marido está casado, mas não serve mais para você? Pimba, tira esse, põe um novo, é step, troca esse pneu aí que já está careca. Não estou falando dos carecas, pelo amor de Deus, não estou falando, mas a verdade é que a palavra de Deus nunca vai contaminar, derrubar ou atrapalhar a própria palavra de Deus. Não tem como. Deus não quebra princípios, e isso precisa estar constante no nosso coração. Por isso que quando você tem discernimento de espírito, até quando a pessoa está falando em línguas, às vezes você fala, eita, está estranha essa língua,
não está normal. E aí você já conhece, espera aí. É importante. O milagre já está entre nós. A unção do milagre já está entre nós. A cura já está entre nós. Mas ela só vai poder abraçar você se você estiver preparado. Preparado não quer dizer que você seja santo, mas quer dizer que você entenda quem é o Deus da sua vida e que Ele está aí do seu lado agora, querendo tirar essa enfermidade da sua vida. Agora, muitos têm dado carinho ao inimigo e nem se apercebem. Sabe aquela, dá café para o inimigo, está na casa dele, está amaldiçoando as coisas, tá? Mas por quê? Falta de discernimento do Espírito. A gente às vezes fala assim: apóstolo, mas vai jogar todo mundo para fora da igreja? Não, irmão, nós vamos tratar. Porém, eu não preciso aceitar comer daquilo que vai me matar. Apóstolo, mas e aí? Tem tanta gente nas igrejas, tanta... Por isso é que você tem um pastor, você tem um líder de célula, você tem as pessoas que estão aí para te ajudar, pessoas que você conhece o ontem, o hoje, e vai continuar encontrando ele amanhã, depois, e vai poder dizer: conheço o caráter dele. Nesse pedacinho aqui da rua, daqui até ali para frente da Robert Kennedy, 15, faz mais ou menos uns 18 ou 19 anos que eu prego. Ou seja, se eu fosse fazer uma coisa errada, me conheceriam ou não? Se um dia eu tivesse, olha, eu era sério, mas daí eu ia lá e cheirava cocaína, depois eu voltava, pregava mais um pouco, ia lá e novamente, aí um dia passou, eu já era até evangelista, aí me acharam lá na Cracolândia, aí trouxe de volta, aí foi de novo, aí trouxe de volta, todo mundo já tinha sabido, mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Você tem que ter a sua vida no altar e tem que ser conhecido. Só que hoje as pessoas estão tão fracas de cabeça que ao invés de avaliarem quem são as pessoas, ah não, mas é meu amigo. Meu irmão, dorme com o leão, se faltar carne ele come você. É assim que funciona. Os domadores de leão, de tigre, desses bichos todos aí, eles falam assim: nós domamos os animais, mas nunca deixamos faltar alimento para eles, porque se um dia faltar alimento, quem eles vão comer? A gente mesmo. Pô, mas é o seu leão. Mas leão tem um negócio chamado instinto. Então cuidado onde você coloca a sua cabeça, onde você coloca o seu coração, porque você pode estar prejudicando você mesmo. Por isso, busque o discernimento de espírito. Busque. Como é que eu busco? Orando, pedindo a Deus, chamando a presença de Deus, vivendo em santidade. Nós não somos crentes porque entramos numa igreja, nós somos crentes porque acreditamos e vivemos a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, vai mudar a tua vida. E Paulo lida com uma situação bem desse jeito, está lá em Atos 16. Atos capítulo 16, versículo 16 fala assim: aconteceu que indo nós à oração, eles estavam indo aonde? Bom, eu imagino eles indo, vamos falar dos crentes pentecostal, aleluia, xaramanaia, Deus maravilhoso, Deus vai fazer, e aí o bicho não vem, não é verdade? Não é verdade. E aconteceu que indo eles à oração, podiam estar cheios de espírito, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Quem foi ao encontro deles? A endemoniada. Então ela veio rosnando, ela veio batendo o pé? Não, irmão, olha como ela veio. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Já pensou, irmão? Você está lá, Deus está profetizando, aí vem uma pessoa, aí diz assim: está vendo? Isso aqui, servo do Deus Altíssimo.
Ó, vocês estão ouvindo? Esses homens são de Deus, eles são homens que vieram da parte do Senhor. Você fala assim: nossa, vamos lá para casa tomar um café. Pessoa linda e maravilhosa, falando bem de mim, me chamando de homem de Deus. Vamos para casa tomar um café, vou andar com ele agora, vou passear com ele, vou participar da reunião dele, vou andar junto com ele, porque afinal de contas você é homem de Deus. Olha aí, mulher de Deus, olha aí. Aí ele fala assim: e isto fez ela por muitos dias, falando que eles eram homens de Deus. Amado, eu não sei se você está conseguindo entender. Quando eu li essa palavra hoje de manhã, eu falei assim: Jesus, quase que eu falei Jesus, Maria e José, mas eu lembrei que eu não era mais católico. Eu falei: só Jesus está bom, só Jesus está bom. Porque tem muito crente ainda falando isso, né? Mas tudo bem, deixa para lá. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Perturbou Paulo. Por que perturbou Paulo? Já pensou? Eu falo: eu estou com cabelo bonito agora, né? Rapaz, além do bigode, agora estou com cabelo bonito, gostei. Você já pensou eu dizendo: cara, você toca, puxa vida, quando você toca eu sinto a manifestação de Deus, você é o tocador. Aí passa 5 minutos, eu volto lá: bigodudo, você é o cara, você toca como ninguém, você realmente é o melhor tocador que eu já vi. Passa mais 5 minutos, você... Só que de repente, quando a pessoa não tem... Eu estou brincando, tá? Quando você de repente não tem discernimento de espírito, sabe o que vai acontecer? Ele vai estar tocando assim, enche o peito aí, vai começar a tocar assim, fica meio de pé tocando agora. Cara, você é o cara. Esse cara, olha, eu quero como ele toca com um dedo, depois ele toca com o outro, depois ele toca com o nariz, ele faz coisas fenomenais, e ele vai sair daqui achando assim: ó, sou eu e Deus, eu toco, Deus se move, então sou eu e Deus. Só que Paulo, que tinha discernimento de espírito, falou: esse negócio não está bom. Ele falou, mas Paulo perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: por que estava perturbando Paulo? Porque ele tinha discernimento de espírito. Aquilo que a gente chama de fogo estranho, aquilo que a gente fala assim: está estranho esse negócio não é... Ó, irmão, é muito fácil a gente perceber quando a pessoa não está agindo da parte de Deus, porque ele fala uma coisa e faz outra. Ele te diz que te ama, mas se você perceber, a faca está nas suas costas. Ele te ama, ele fala palavras bonitas e tudo, mas quando você vai perguntar para alguém o que ele está falando, alguém fala assim: ó, atacou, sugeriu, apontou. Aí você já sabe, é fogo estranho, não vem da parte de Deus. E Paulo, como ele tinha o Espírito, ele começou: peraí, essa mulher, ela tem um espírito de adivinhação. Fazia isso para aqueles senhores que eram donos dela lá, que trabalhavam para ele. Não é condizente com a visão espiritual. E ela fica declarando: tem alguma coisa errada. E ele foi andando. Ah, mas por que passou dias? Por que ele já não falou assim: ei, sai daí no nome de Jesus agora? Porque tem horas, irmãos, que a gente vê as coisas ruins dentro da igreja, mas a gente não pode sair cortando todo o joio, porque tem trigo junto. Sim ou não? E esse trigo vai cair junto. Então a gente faz o quê? Vai limpando, vai separando com calma. Ele foi, o pessoal foi andando, foi vendo sinais. O povo que estava em volta dele estava já entendendo que aquilo era um mistério de Deus, que Paulo estava sendo usado para reverenciar ou referenciar Deus, falar de Deus e tal. Aí ele viu a hora certa, ele falou: pá, parou, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora acabou. Na mesma hora ela caiu, estrebuchou e saiu limpa, saiu sem demônios, não adivinhava mais, parou de adivinhar. Quando você quer saber a mudança que vai para a pessoa, olha para ela antes de convertida e depois de convertida. Antes de convertida e depois de convertida, se não mudou nada,
Se toca, mano. Se toca, tem coisa errada aí. Porque aonde Deus entra, o mal tem que haver conversão. As palavras não podem mais ser do mesmo jeito. Eu falo muito claro isso. A fidelidade, a lealdade de quem é convertido, não existe fantasia. Ou é ou não é. Quem é leal à sua esposa, não é leal só de manhã, não é leal só de tarde, não é leal só de noite. Não é leal porque você está perto, o marido está perto. Não é leal porque não viajou, é leal sempre. Se for para o Japão, não vai trair. Se for na esquina, não vai trair. Se o marido viajar para longe, não vai trair. Ou seja, a estrutura de fidelidade e lealdade é uma só. É isso que tem que entrar no nosso coração. Ou nós já vamos buscando discernimento, ou nós começamos a olhar por comparação. Algo está estranho, algo não está normal. Mas aí o que eu faço? Opa, distancia de você. Nós trabalhamos com gente que muitas vezes não é convertida, sim ou não? Nós às vezes temos um negócio, e no nosso negócio entram pessoas que não são convertidas, e não tem problema nenhum. O que eu não posso é assumir essa amizade errada como parte integrante da minha vida e deixar que isso me contamine. Não posso ser contaminado. Nós podemos estar próximos, mas não misturados. Quando você mistura, aí já não tem mais jeito. Aí já complicou. Misturou, está misturado. Então eu preciso estar preparado. Por isso que eu falo para você que o dom de discernimento é muito importante. Mas se a pessoa lê Bíblia, ela também vai perceber. Porque não existe nada. Quando Jesus morreu, ele deu a vida dele, ele demonstrou amor. E eu falo sempre para o pessoal: a herança do Senhor para nós é o amor. E lá em Coríntios 13, o que fala do amor? Ele não se ensoberbece, ele não deseja mal. Ele pega aí, depois se lê, você vai ver que ele só fala de comportamentos para o bem e não para o mal. E aí, se está acontecendo, perto de mim é uma coisa, longe de mim é outra, o inimigo está tendo liberdade de trabalhar, e ele entra pelas brechas. Então eu preciso cuidar disso. Amados, quando falamos de comportamento de Satanás, as pessoas pensam em ataques diretos, em palavras ofensivas. Mas você percebeu aqui que esta mulher andava junto com eles, exaltando e honrando. Se o diabo tiver que atacar você, ele não vai aparecer um elefante roxo de bola, cor de rosa, não vai. Você vai falar: olha o diabo aí. Ele vai aparecer de uma forma dócil, meiga, tranquila. Por isso ela veio dizendo o quê? Esses homens que vos falam são grandes homens de Deus. Muitos de nós iam falar assim: nossa, você viu como eu sou bom? Deus colocou até uma mulher para vir atrás de mim falando que eu sou bom. E o primeiro passo de um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, é não se orgulhar das coisas de Deus. Por quê? Porque é de Deus, nós somos ferramentas do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada sempre a Ele. Ele é o Senhor. Quando fala melhor que eu diminua e Ele cresça. Eu preciso entender isso. Eu vou viver bem pra caramba, mas eu vou saber que a glória é de Deus, que é o Senhor que merece toda a honra, e não eu. Aí quando vierem falar, não vou deixar nem entrar essas baboseiras no ouvido, porque eu sei que não sou eu, porque eu sei que é Ele. Mas você percebe isso aí na fala dela. Ela dizia para todas as pessoas: eles são servos de Deus Altíssimo. Que mal pode haver em uma pessoa que só faz elogios, que diz que você é o máximo, que você só é de Deus, que você é poderoso? Enfim, se não houvesse discernimento de espírito na vida de Paulo, ele continuaria junto com eles até atingi-los de alguma forma. Isso é importante a gente guardar. O que os apóstolos aprenderam com Jesus? Lembra que eles ficaram 3 anos com Jesus? O que será que eles aprenderam? Quem segue fielmente Jesus Cristo gozará de todas as suas manifestações. Seguir fielmente. Quando eles tinham tempo, eles não estavam procurando o que fazer, eles estavam procurando realizar o que Deus deu a eles para realizar.
Ontem, conversando com uma pessoa, num culto maravilhoso de ação de graças, uma pessoa me fez uma pergunta. Ele falou assim: o senhor, quando prega, fica tão feliz? Eu falei: é verdade, porque aquilo faz parte da minha vida. Ele falou assim: porque o senhor é pastor. Eu falei: não, porque eu descobri algo melhor do que ser bacharel em administração de empresa, do que ser executivo, do que gerenciar divisão de empresa, do que viajar em bons lugares. Eu descobri algo que é tremendo, glorioso, algo diferente, algo que homem nenhum pode dar, só Deus pode dar. Então, para mim, aquilo é muito especial, muito. Então, se eu tenho tempo, é o que eu brinco às vezes, eu e a bispa, a gente viaja, no meio do caminho a gente vai pedindo: Deus, nos dá a obra. Nós queremos falar com as pessoas, coloca no nosso caminho pessoas que queiram ouvir, coloca, Senhor, pessoas que a gente possa orar pela pessoa, que a gente possa fazer alguma coisa. Por quê? Porque é um prazer, não é um peso. Não é peso. Se fosse peso, eu falasse assim: estou de férias, que eu estou livre daquela igreja miserável, aquele povo chato. Não, se eu estiver fora daqui, eu vou procurar alguém para falar. Aqui vocês são obrigados a me ouvir, mas tem lugar que não são. Mas eu vou procurar, eu vou achar alguém para me ouvir. Por quê? Porque é um prazer falar do que Deus realiza, é um prazer falar dos sinais, é um prazer ver os sinais quando a gente ora. É uma coisa que você fala assim: puxa vida, mas por que você sente esse prazer? Porque eu sei que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. As pessoas que têm aqueles, sabe o que quer dizer? Um dia é ele que vive, outro dia é Cristo, outro dia é ele, outro dia é Cristo, outro dia é ele, outro dia é Cristo. Então tem horas que ele cai vertiginosamente, aquela cara feia, aquele... Por quê? Porque agora sou eu, agora é Jesus. Mato eu, irmão. Deixa Jesus viver, deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Às vezes você vai ter problema? Vai. Um dia você vai até ficar meio abatido? Vai. Mas você vai morder a língua para não falar besteira. Você vai falar: eu não quero perder a minha intimidade e a graça de Deus sobre a minha vida. Quem segue fielmente a Jesus gozará de todas as suas manifestações. E para ser fiel a Jesus, precisaremos olhar para Jesus, olhar para Ele, né? Por quê? Porque uma coisa a gente olhar, outra coisa é enxergar como Jesus enxerga. Tem diferença entre olhar e enxergar? Será que tem? Tem? Acho que bacana, vocês sabem. Eu posso olhar para tudo e aceitar qualquer coisa, mas quando eu enxergo, eu vejo detalhes, inclusive aqueles que me separam de Deus. Então muita gente vem na igreja e ele está aqui e ele está vendo, está olhando assim, tá. Mas tem gente que vem para a igreja e está enxergando. O que ele está enxergando? A profundidade do que Deus quer fazer. Ele está enxergando nas entrelinhas da palavra que tem coisas grandes que o Senhor quer operar, e que Ele está chamando a atenção das pessoas para isso. Está chamando o Rabás, Kedolahai, para que as pessoas saiam da mesmice e mudem as suas vidas. Amado, se você quiser agradar a todo mundo, você não vai agradar a Deus. É complicado isso. Mas querer ser bonzinho, porque tem gente que quer ser bonzinho. Ser bonzinho. Mas sou bonzinho com o Zé, com o Antônio, com o Pedro, com o João, cuidado. Porque se você não entender, muitas vezes você vai fazer coisas que vão distanciar você de Deus. E quando os sinais não vierem na sua casa, na sua vida, você vai dizer que Deus não está fazendo, e Ele vai dizer: você se distanciou. Não fui eu, foi você. Então nós precisamos mudar essa visão. Aqueles que me impedirão de realizar a vontade de Deus, quando eu olho, eu não vejo, mas quando eu enxergo, aí eu entendo: peraí, tem coisa que eu estou fazendo que não agrada a Deus, tem coisa que eu estou fazendo que não completa. Por isso os apóstolos foram treinados para enxergar na ótica de Jesus. E Jesus chegava no lugar e ele olhava, ele já: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Maluco! Zaqueu estava em cima da árvore. O que ele queria com aquele homem em cima da árvore?
Mas ele diz: hoje me convém. O que ele estava querendo dizer? Usurpador, né? Malandro, vai comer na casa do outro de graça, né? Não. Ele quis dizer assim: Zaqueu, hoje eu tenho um milagre para a sua casa. Porque a conveniência de Jesus não era o bem-estar pelas coisas, mas era assim: aonde eu vou fazer o milagre? Aonde eu vou fazer o milagre? Tanto é que ele passou na rua lá em Naim, deu de cara com um féretro lá, a viúva lá estava com o filho morto no caixão. Ele passou, viu o pessoal chorando, parou o caminhar do pessoal, foi lá e ressuscitou o morto. Por quê? Porque ele olhou para aquela mulher e falou: ela é viúva, ela não vai ter quem cuida dela, o marido já foi embora, agora o filho vai embora, ela vai ficar sem ninguém, vou trazer o filho dela de volta. Ali demonstra o que é que o Senhor sente quando Ele olha para as pessoas. A vontade dEle seria mudar a estrutura da vida de todos nós. Quando? Toda hora. Ele gostaria que você recebesse o seu milagre agora, não é depois, agora. E Ele gostaria que esse milagre entrasse na tua vida a tal ponto que você passasse a exercer a função do milagre, que você passasse a ser aquele que vai fazer o milagre, que você começasse a desejar ser a ferramenta de Deus na terra. E ao invés de falar assim: eu não sei, hoje eu não estou muito afim, você falasse assim: estou com tempo disponível, vou ligar para fulano que está doente, vou fazer uma oração e ela vai ser abençoada. Quando eu sinto, quando eu enxergo, eu passo a viver aquilo que eu acredito. Veja como os apóstolos tratavam as pessoas que precisavam de ajuda, né? Aqui em especial o apóstolo Pedro, porque eles tinham isso como algo gostoso, algo prazeroso. Pô, mas ele negou a Jesus, é verdade, irmão, e chorou amargamente. A Bíblia diz que quando ele negou, que ele entendeu o que tinha acontecido, e ele olhou e viu Jesus, Jesus olhou para ele, naquela hora ele chorou amargamente, ou seja, aquela que dói, não é aquele choro, cara, me dei mal, traiu Jesus, não, ele falou assim: o que eu fiz? Ele falou que eu ia fragilizar, e eu achei que ele estava, né, falando por falar. A partir dali, ele muda de comportamento. A partir dali, ele começa a sentir o que Jesus estava falando, e aí ele pega todo o histórico de escola dele com Jesus, põe embaixo do braço, e quando você abre no livro de Atos, ele sai fazendo o quê? Sobe, prega arrependimento, 3.000 pessoas aceitam Jesus. Primeira vez que ele fica sozinho, que ele começa a ministrar, a primeira ministração, 3.000 pessoas. A segunda vez que ele entra numa ministração, 5.000 pessoas. Não mais, mas o que eu vou fazer depois? Será que eu vou ganhar muito ou pouco dinheiro? Será? Meu irmão, ele entendeu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus está me chamando para ver coisas grandes, não para ser um qualquer, não para ficar enrustido, mas para viver a promessa de Deus. Aqui em Atos 5, olha o que ele fala no versículo 12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Unanimemente quer dizer assim, juntos, na mesma visão. Lá é onde, lembra aquele homem que fazia 38 anos que não era curado? Era ali naquela região, que todos os enfermos iam ficar por lá. Sabe onde ele vai? Justamente lá, justamente no lugar onde mais tinham enfermos, ele vai lá. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Pelo quê? Pelos sinais que eles faziam, pelo amor que eles demonstravam, pelo compartilhar que eles tinham, por aquilo que eles estavam reservando para entregar para as pessoas. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Para quantas pessoas você já falou do amor de Jesus essa semana? Para quantas pessoas? Apóstolo, mas é difícil. Irmão, a gente manda
WhatsApp, a gente manda Facebook, a gente manda Twitter, a gente manda aí, tem tanta coisa hoje para mandar. Se você não tem muita facilidade de falar, rebenta na rede social. Se essa é a tua ferramenta, usa. Mas se você é conhecido na região, deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida. Fala um pouco do amor de Deus para as pessoas. Ah, mas aí vão me gozar. Oh, querido, não tenha vergonha, porque Jesus falou que aquele que se envergonhar dele aqui nessa terra, ele também se envergonhará na presença do Pai, né, desta pessoa. Nós não precisamos ter vergonha, porque Jesus é poderoso, e Ele faz coisas tremendas, e os sinais virão através de você, e aí você vai poder dizer: não falei? Deixa Deus te usar. 15, de sorte que transportava os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha o que eles faziam: traziam as pessoas de longe, e punham eles nas calçadas, e aí quando Pedro passava, a sombra de Pedro passava sobre eles, e eram curados. Nossa, que sombra poderosa! Meu irmão, a sombra de Pedro não tinha poder. O que tinha poder é o que estava em Pedro. Aquilo que estava em Pedro era tão poderoso. Eu não sei, se você sair com um balde d'água cheio, até a boca, e sair andando rápido, o que acontece? Derrama, porque ele está cheio. Se ele estiver vazio, você pode correr, derrama? Não derrama. Pedro estava, e nós? Mas é muito importante a gente entender que, senão o pessoal vai falar assim: pô, mas sombra cura? A sombra não cura, mas a unção que está em você cura. Eu lembro uma vez que um endemoniado grudou na gravata de um pastor, até no nosso ministério lá, e o pastor líder lá deu uma ordem: quando for expulsar demônio, tire a gravata. E aquilo me deixou tão indignado, que eu falei assim: demônio tocar na minha gravata e nada acontecer. Eu fiquei, e aí eu fui expulsar o demônio de uma pessoa no chão, e quando eu deitei, a gravata foi, e a mão da outra pessoa não vinha assim. Eu falei: você quer gravata? Pum, pus a cabeça dela, ela ficou liberta. A gravata tem unção, mas eu estava preparado para aquela guerra. Ela ficou liberta. Eu não falei assim: sai em nome de Jesus, nada. Eu peguei a gravata, só bati na testa dela com a gravata, ela, o que aconteceu? Aí o pessoal falou: que isso, Marcos? Eu falei: na minha gravata? Cara, o que é isso? Demônio tem liberdade para mexer nas coisas dos outros assim? Quando você entender isso, você vai entender que teu balde tem que andar cheio. Você tem que chegar no lugar na autoridade, tem que chegar no lugar na determinação. Não dá para ter pecadinho enrustido, não dá para ser mentiroso, enganoso, desleal, infiel, e depois chegar lá e falar assim: não, está tudo certo. Sabe o que acontece? Às vezes você até expulsa o demônio, mas depois vai para sua casa o problema. Por quê? Porque tem brecha, vai atrás de você. E é isso que nós não podemos permitir, porque o nome de Jesus expulsa. O nome de Jesus expulsa, a autoridade do nome de Jesus. Agora, para onde vai esse demônio? Ele sai, né, e procura uma casa, e ele descobre que você é uma casa, o seu pessoal é uma casa, sua casa é um lugar para ele, porque tem engano, tem pecado. Amanhã está, o que adianta fazer a obra? Vem tanta retaliação. Meu irmão, fecha a porta, não deixa o diabo entrar lá não. Fala assim: aqui não, cara. Você fecha a porta. É importante você entender isso, que você deixar o portão aberto, a porta aberta, até o cachorro lá da rua vai entrar. Então o diabo já é cara de pau mesmo, já não tem o que fazer na vida mesmo, está disponível e diz que vai para o inferno mesmo, vai ficar lá para o lago de fogo. Então ele vai fazer o quê? Procurar tirar a sua paz. Então antes, mude já a sua história. Apóstolo, então não vou orar mais por ninguém. Deixa de ser covarde. Levanta a tua cabeça, chama a presença do teu Deus, invoca a manifestação dele, muda os teus comportamentos. Eu não quero. Um dia aconteceu isso na empresa que eu trabalhava.
A gente estava numa reunião, todo mundo feliz, alguém ia ser levantado a ser o chefe lá, o gerente de uma área, e nós todos torcendo por um amigo, e aí, puxa vida, e não sei o que. De repente o chefe falou assim: ó, quero que vocês parabenizem o fulano, ele é o novo gerente da contabilidade e tal. Todo mundo, oh. Ele falou: não, eu sempre fui só contador, eu me dou bem com isso. O pessoal ficou assim. Aí ele falou assim: eu não quero a promoção. Todo mundo falou: você está brincando? Você trabalha para quê na vida? Não é para crescer? Não é para ser alguém? Não é para ter um salário melhor? Não é para ter uma posição melhor? Mas veja bem, o chefe dele falou assim, na minha sala agora, porque nós íamos bater nele na hora, ia todo mundo brigar com ele. Aí ele foi para a sala, aí o cara deu um sabão nele, falou um monte de coisa para ele. Lute pelo ideal, tenha projeto, porque se você não presta para mudar para esse cargo, você não presta mais para ficar nessa empresa. Eu não quero uma pessoa dessa qualidade, que não sonha, que não projeta. Agora eu te pergunto, você como crente, qual é o teu sonho? Não, eu gosto de ser membro de banco, eu estou aqui há tanto tempo, como eu acho legal. Legal, irmão. Legal é você buscar ser um pastor, um homem de verdade, uma mulher de verdade. Legal é você falar: eu quero crescer sim, eu quero ser usado por Deus sim, eu quero chegar nos lugares e falar da parte de Deus, mostrar a glória de Deus, mostrar as coisas de Deus. É crescimento. Mas minha mulher não gosta. Não, meu marido não gosta. Irmão, fala a verdade, quantas coisas sua mulher não gosta de você? Quantas coisas seu marido não gosta de você? Para de gastar dinheiro no cabeleireiro. No outro dia você parou, não parou? Volta com uma chapation nova, volta com unha nova, volta. Quer dizer que quando não interessa, pensa um pouco, o que é que alegra o coração de Deus? O que você acha? Você não precisa ter cargo, mas você precisa ter determinação. Eu não quero nome, não quero. Eu também não queria na época. Quando foram me levantar diácono, eu falei assim: eu não quero ser diácono. Por quê? Porque eu já sou gerente da empresa. O meu bispo caiu na risada. Falou: rapaz, você está ficando chapado, o que você está falando? Eu falei: não, porque eu não quero cargo, eu quero trabalhar. Ele falou: tá bom, vai lá para o curso lá, que você vai começar a participar do curso. Depois a gente conversa sobre isso. Depois que você aprende a Bíblia, você vai entender o que é unção, você vai entender o que é autoridade, você vai entender que quando Deus chama a gente, Ele não chama a gente para ficar embaixo da cadeira, Ele chama a gente porque Ele quer que ande junto, Ele quer mostrar a você o céu, Ele quer mostrar a você a glória dEle. Mas você não sabe os problemas que eu tenho. Vai chorar pelos problemas? Vai carregar problema? Põe ele no quadro e põe na parede. Valoriza. Quando entrar alguém em casa, você fala assim: você quer ver meus problemas? Tem um monte. Não, o Senhor é o Deus da realização, é o Deus da mudança, é o Deus da transformação. E hoje eu estou falando com uma igreja profética. Eu estou falando para você de uma unção que não é uma unção qualquer. Eu podia estar aqui pregando simplesmente mais uma palavra e dizer para vocês assim: olha, gostou da palavra? Gostou? Então tá bom. Não, irmão. Eu estou pregando para você o profético de Deus, o sinal da glória, o projeto do final dos tempos que estão vindo aí, que a gente está vendo essa bagunça toda. E não, mas se eu não trabalhar, eu morro de fome. Passarinho morreu de fome. O lírio lá que a Bíblia fala morreu. Pensa um pouco, irmão. Se tão somente o Senhor se agradar de você, se Deus se agradar, Ele vai abrir porta onde não tem porta. Se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Se tão somente o Senhor se agradar. Então muda esse perfil hoje. Comece a invocar para você nas suas orações à noite. Fala: Senhor, aquele pastor lá falou que eu posso ter uma unção profética, eu posso ser um sinal da tua glória.
eu posso ser realmente o luzeiro, eu posso ser o farol, para as pessoas olharem e enxergarem um brilho. Eu não quero ser um sócio do clube da Aliança da Paz, eu quero ser uma ferramenta de transformação. Eu quero ser aquele que quando as pessoas olharem e falar, ó, pede oração para aquele ali, porque quando ele ora, o milagre acontece. Pede para ele. E aí você vai começar a entender o que é o chamado de Deus, o que é a manifestação, o que é o gozo, satisfação de você falar, é só esse Senhor, é Deus, só o Senhor. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente de Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Quantos eram curados? Está errado, irmão. Todos não pode. Não pode todos. Só que eles não respeitaram. Esse pessoal tão sem respeito. Eles vinham e todos eram curados. Se todos eram curados é porque ali havia o quê? Unidade. Eles estavam juntos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Você já pensou, a Bíblia diz, onde houver dois ou mais em meu nome, ali eu? Tudo que ligares na terra será ligado no? Caramba, irmão, tem mais que dois aqui. Se nós chegarmos agora e orarmos juntos e dissermos que o fogo vai cair, que a cura vai vir, que a porta de emprego para quem aí precisar, não sei para quem, vai chegar. Vai chegar. Ontem lá no culto de ação de graça, né, o proprietário da empresa fez uma declaração. Ele falou, ó, em abril o apóstolo profetizou lá no Supere que iam entrar 5 grandes clientes multinacionais na empresa. E ontem ele estava testemunhando que os 5, abril, maio, julho, agosto, em 4 meses mudou a estrutura. Agora eu te pergunto, por que não pode? Por que não pode? Porque nós não cremos? Porque a gente não tem vontade de agarrar no Senhor? De grudar no Senhor? O que Jacó fez? Me solta. Enquanto o Senhor não me abençoar, não vou soltar não. Você tem que me soltar. Não vou soltar. Foi abençoado. Será que nós estamos vivendo de que maneira? Qual é a expectativa sua hoje? Vir para a igreja, voltar para casa. Vir para a igreja, voltar para casa. Ah, esse apóstolo ele fica falando tudo que não vai acontecer, vai acontecer. Mas não acontece nada na minha vida. Eu falei desde o começo. A cura já está aqui, os milagres já estão aqui, a porta de emprego já está aqui, a transformação da tua casa, da tua família já está aqui, o filho sair lá da cadeia está aqui, largar das drogas está aqui, está tudo aqui. Mas o que eu tenho que fazer? Pega, assume que é seu, muda a tua visão, fala, é meu, vou pegar, vou levar. Hoje eu não saio daqui sem a minha parte. O diabo pode falar o que ele quiser, que é livre, ele pode falar, a gente pode falar, mas há uma diferença. O Senhor, Ele está aqui para dar resposta. Amém, querido? Você entende o que é isso? Nós podemos falar assim, peraí, nós precisamos saber com quem nós andamos, não permitir que venham atrás de nós para desviar o nosso propósito de Deus. Não vai. Se alguém falar para você não vai dar certo, o que você vai falar para ele? Hein? Fala no nome de Jesus, vai dar certo. Não, mas estão dizendo, quero saber. Vai dar certo, vai acontecer. Deus vai restaurar, Deus vai transformar, Deus vai liberar, porque Deus já quer fazer isso. Ele só está procurando quem é que quer. Quem quer receber? Fica de pé. Quem quer receber a manifestação?